Bom dia, segundo ano. Então, vamos lá, né? Para a nossa última aula desse PET, que é um tema, para mim, todos os temas são interessantes, né? Minha opinião, né, quase não é válida nessa parte. Sobre desenvolvimento embrionário dos animais. Então, nós vamos entender um pouquinho o que acontece desde o momento da fecundação até o nascimento, tá? Dos animais. Então, vamos entender um pouquinho desse desenvolvimento. Então, lembrando, né, que qualquer ser vivo, ele vem proveniente de uma fecundação, né? Ele não vem do nada, não tem como ele surgir do nada. Então, aqui no caso, é até a representação do sistema reprodutor feminino, mostrando aí o encontro, né, do gameta feminino com o gameta masculino. Então, nós temos aqui o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, a partir deste ponto aqui, que começa o desenvolvimento embrionário, tá? Então, gameta masculino encontrou com gameta feminino, a partir daí nós vamos começar a desenvolver um novo indivíduo. E a partir daí vai acontecer diversas divisões celulares, diversos processos para acontecer a formação do organismo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, a gente, né? Pensa, nós viemos de um encontro de duas células, né? Então, transformou em uma, que é o zigoto. Então, eu tava o espermatozoide, o óvulo, encontrou, fecundou, formou o zigoto. A partir do zigoto, eu tenho esse organismo todo complexo, né? Então, acontece todo um processo para que isso aconteça. Até mesmo, né, quando a gente vê um bebê, quando ele nasce, ele já está pronto, né? Já está todo formadinho. Então, isso que nós vamos entender como que isso acontece. E esse processo acontece com todos os seres vivos, tá? E esse processo embrionário, ele acontece nessas 4 fases: mórula, blástula, gástrula e neurula, tá? Então, vamos ver o que é cada uma dessas fases. Aqui nós vamos ter falar um pouquinho da segmentação, né? Que esse processo onde vai acontecer essas fases. A segmentação são divisões mitóticas que ocorrem com o zigoto. Vim de uma célula, que é o zigoto, e hoje eu tenho trilhões de células. Uai, como que isso é possível? Através dessas divisões mitóticas, tá? Onde que uma célula com a mesma carga genética gera 2 células com a mesma carga genética, tá? Então, uma gera 2, 2 gera 4, 4 gera 8, e assim vai sucessivamente, tá? Nesse caso, observa que não tem aumento do volume celular, nós temos aumento do número de células, tá? Porque a gente tem que formar indivíduos aí com trilhões de células. Então, a gente observa aqui, né? O ovócito 2, o ovócito é a célula, né? O gameta feminino, ele é chamado de óvulo quando ocorre a fertilização, a fecundação, tá? Então, forma-se o zigoto, a partir do zigoto começa a mitose, que é uma divisão, né, celular, de uma célula vira 2. Então, acontecendo que é o estágio de 2 células, com 4, com 8, aqui já formando a mórula, está formando um blastocisto, então, a partir daí já está formando um organismo, tá? Aqui nós temos alguns tipos, né, de ovo, e vai variar de acordo com a quantidade de vitelo que ele tem. Ah, mas o que é vitelo? Vitelo é o material nutritivo que contém dentro do óvulo dos animais. A gema do ovo, né, aquela parte amarelinha lá do ovo, é o vitelo. Ele que vai nutrir ali, por exemplo, o pintinho, né, da galinha ali, tá bom? Então, existe vários segmentos, tá? Ele acontece em vários padrões de acordo com essa quantidade de vitelo. O primeiro ovo que a gente vai ver aí é o oligolécito. O oligolécito, ele tem uma pequena quantidade de vitelo e é uniforme, tá? A distribuição dela é uniforme e a gente encontra nos equinodermos, estrela do mar, por exemplo, anfixioto, mamíferos placentários são alécitos. Mesolécito, tá? O mesolécito tem uma quantidade média de vitelo, encontra no polo inferior do ovo, como vocês estão vendo aí na segunda imagem.
A gente encontra esse tipo de ovo nos anfíbios. Telolécito já tem uma grande quantidade de vitelo, é encontrado em aves, répteis e peixes. E o centrolécito já tem uma grande quantidade de vitelo e ocupa o centro do ovo, como mostra aqui na imagem. Então, aqui de amarelinho, representando o vitelo. E onde que ele está disposto no ovo, nós vamos dar o nome para este ovo. Aqui nós temos como que acontece a clivagem em cada tipo de ovo. A clivagem, ela acontece de formas diferentes, tá? Devido ao posicionamento do vitelo. Os ovos oligolécitos, ele tem uma clivagem, tá? Holoblástica igual. A gente observa aqui que o ovo se divide totalmente do mesmo tamanho, com células do mesmo tamanho, tá? O ovo telolécito incompleto, ele já tem uma clivagem holoblástica desigual. A gente observa que as células apresentam tamanhos diferentes. O ovo telolécito completo, ele apresenta uma clivagem meroblástica discoidal, tá? Observa aqui que a clivagem acontece aqui no polo animal, né? Na região do polo, que formando o disco germinativo. O ovo centrolécito, né? O ovo centrolécito, ele vai ter essa clivagem, essa divisão na região superficial dele. Outra etapa que nós temos da embriologia é a gastrulação, tá? Gastrulação, né? É onde que vai começar a formar, por exemplo, o intestino, tá? Primitivo. Mas vamos lá. Nessa fase, o embrião ele já começa a aumentar de tamanho. Então, anteriormente, a gente estava, né? Aumentando só o número de células, não aumentando o tamanho. Então, nessa parte já começa a aumentar de tamanho. Aqui nós já temos depois, né, das clivagens, já começa a formar um indivíduo, né? Imagina, a gente era assim, e a gente hoje é assim, né? Então, surge o blastoporo, né? O blastoporo aqui mostrado aqui na imagem, é a abertura nos cordados que dará origem ao ânus. Quem são os cordados? São todos os animais, né, que possuem coluna vertebral, tá? Tem crânio e coluna vertebral. E o arquêntero é onde que vai originar o intestino. A partir daí também vai ocorrer a diferenciação dos folhetos embrionários, que a partir daí vai dar origem a diferentes tecidos do nosso corpo, né? É bem legal, eu gosto muito dessa parte de embriologia, mas também eu sei que é bem difícil da gente entender, né? A gente vem a partir dessas formações e até ver, né, visualizar a formação mesmo da estruturação do corpo. Outra parte que temos também no processo embriológico é o processo de neurulação. Esse processo de neurulação é quando começa a desenvolver o sistema nervoso, tá? Formação aqui da placa neural, do tubo neural, que a gente está vendo aqui, tá? O nosso corpo é muito legal, ele é reto, assim, curvadinho, vai fechando assim, tá? E a partir daqui, vai tendo formação dos tecidos, dos órgãos. Então, aqui nós temos o tubo neural e a notocorda, tá? Essa notocorda, futuramente, aí, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Aqui nós temos os folhetos embrionários, tá? A gente divide ele em três: ectoderme, mesoderme e endoderme. Ectoderme é o folheto mais externo, né? Então, aquele que fica ali assim do lado de fora, que vai formar estruturas mais externas. Epiderme e anexo, né? Epiderme é a pele, tá? Então, vai formar aí os pelos, unhas, glândulas sebáceas, que é responsável por essa produção de oleosidade que nós temos. Sudoripa, que produz o suor, né? Então, são glândulas que nós encontramos na nossa pele. E o sistema nervoso. Mesoderme. A mesoderme fica no meio. Então, tá entre a ectoderme e a endoderme, tá? Então, nós vamos encontrar aí tecidos que vão ficar no meio aí do corpo, tá? Então, nós temos a derme, o sistema muscular, esquelético, cardiovascular
e o urogenital, né, que é o sistema urinário. O folheto mais interno, tá? Então, vai ser o que vai estar mais dentro aí do nosso corpo. Nós vamos ter aí revestimento interno dos sistemas digestórios e anexo, glândulas salivares, fígado, pâncreas, sistema respiratório e revestimento da bexiga, que é o nosso tecido epitelial. Então, o revestimento interno dos nossos órgãos, né, fazem parte da endoderme, ok? O revestimento externo, que é o que a gente vê aqui, faz parte da ectoderme, tá? Vamos ver aqui para a gente finalizar sobre os anexos embrionários, tá? Então, nós temos os anexos embrionários que vão estar ajudando aí, auxiliando o embrião a se desenvolver. Começando aí pelo âmino. O âmino, né, ele é um líquido que protege contra a dessecação e o choque mecânico, tá? Presente nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Quando a gente quebra o ovo, né, a gente vê um líquidozinho ali, é o âmino. Líquido amniótico, acho que todo mundo já viu aí, né? Então, quando, né, nós mulheres estamos aí já preparadas para o parto, né? Então, se rompe esse líquido amniótico. Ele é importante exatamente para choques mecânicos, por exemplo, se a gente cair, por exemplo, vai estar protegendo ali o embrião. O saco vitelínico, ele vai garantir a nutrição do embrião, tá? Então, aqui no caso, mostrando aqui, né, a imagem aqui. Aqui é o ovo, né, de uma ave, né, tá vendo? Tem casca. Então, presente aí, garante a nutrição do embrião. Nós temos aí peixes, répteis, aves e mamíferos. O alantóide armazena rejeitos metabólicos, né? Porque o organismo aí já está produzindo, já está metabolizando, né? Então, tem esses rejeitos. Presente em répteis, aves e mamíferos. O córeo, né, que é responsável pela troca gasosa com o meio externo, como a gente está observando aqui, presente em répteis, aves e mamíferos. E temos a placenta e o cordão umbilical, né? O cordão umbilical é responsável aí pela troca gasosa, pela nutrição. Nesse caso aí, né, a gente só vai encontrar em mamíferos placentários, tá? Então, a placenta, aí, ela vai ter essa troca gasosa, nutrição, né, do cordão. Então, a mãe, ela vai nutrir, né, e a nutrição da mãe vai passar via cordão umbilical para o bebê. Aqui no caso, né, por exemplo, o saco vitelínico, ele vai diminuindo aí com o passar do tempo, né, porque o embrião vai aumentando aí de tamanho, quando ele já está pronto para nascer. Aqui é um ovo, né, como eu falei, de uma ave, por exemplo, a galinha, o processo embrionário dela demora 21 dias, tá? Então, é rapidinho aí. Então, né, ela botou o ovo ali, chocou, né, forneceu calor ali suficiente, entre 21 dias a gente já tem um novo organismo, tá? É bem difícil, né? Falar a questão, a gente vê embrião, né, nos ovos de granja, só que é muito bem selecionado. Agora, quem tem, né, galinha em casa, tem galinheira em casa, é possível algumas vezes, quando for quebrar o ovo, encontrar algum embrião. Então, quando a gente quebra o ovo e vê um pontinho mais escurinho lá no meio, ali já é um embrião, tá? Só que ele não vai desenvolver mais, porque não tem calor suficiente para ele se desenvolver, né? Então, por isso que a galinha ali fica chocando, né? Seus ovos ali com muito amor e carinho para estar desenvolvendo aí um novo indivíduo. Nossa aula, né, se encerra por aqui. Vou voltar aqui para ficar mais clarinho para vocês. Nosso PET se encerra, tá? Então, fazer as atividades do PET, participar lá do fórum, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar lá no fórum, no WhatsApp também, tá? Nas próximas semanas, a gente vai ter uma atividade de revisão, vamos ter um simulado na próxima ainda, tá?
Então, estude bastante para ir muito bem nessas atividades, tá? Então, até a próxima aula, que já será com conteúdo novo, que será do conteúdo do PET 2. Então, tchauzinho, turma. Se cuidem, use máscara. Se for sair, leve a máscara, leve álcool em gel, né? Se possível, fique em casa, né? Então, até a próxima aula.